Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para continuarmos a nossa série sobre os atributos de Deus e hoje nós vamos falar sobre a autossuficiência de Deus. Como disse nos outros vídeos, olhar para os atributos de Deus, tanto os comunicáveis como os incomunicáveis, é estarmos mergulhando num grande oceano infinito de conhecimento de quem Deus é. É claro que jamais vamos nesta era esgotar, nem mesmo na eternidade vamos esgotar e conhecer tudo sobre Deus. Até porque um dos atributos de Deus incomunicáveis é a sua infinitude. Por outro lado, se torna cada vez mais cativante e apaixonante para o coração de todo ser humano que se esmera, que busca ansiosamente, como diz o Salmo 63, buscar conhecer e crescer no conhecimento do Deus das Escrituras. Sendo assim, te convido junto comigo a mergulharmos um pouco mais nos atributos de Deus. Em especial para esse atributo maravilhoso de que só Deus tem e que isso possa te levar a um lugar de mais amor, paixão e fome por ele. Quando falamos sobre a autossuficiência de Deus, precisamos parar e pensar que o nosso Deus não precisa de nada. As escrituras de Gênesis e Apocalipse refletem e mostram um Deus que não precisa de nada. Tudo o que ele é, tudo o que ele necessita, vem dele mesmo. Para entendermos a autossuficiência de Deus, eu sempre gosto de partir de uma ideia de que o Deus da Bíblia não necessita de nada. Ao contrário de mim e você que precisamos de tantas coisas, o Deus das Escrituras é autossuficiente. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 26, nós encontramos Jesus falando do Pai o seguinte: o Pai tem vida em si mesmo. Essa simples sentença que Jesus deixou registrada de uma maneira clara para os discípulos e para nós, indica a autossuficiência de um Deus que não necessita de nada. Ele possui vida em si mesmo. Veja, Deus nunca recebeu vida de ninguém. A vida procede dele mesmo. E essa vida o autossustenta, o auto-mantém existindo por toda a eternidade, passada, futura, presente, para todo sempre. Entender a autossuficiência de Deus é nós mergulharmos nesse lugar de infinitude total. Já que eu e você temos limitações, temos necessidades, nós precisamos de tantas coisas para viver e continuar vivendo. O ar que nós respiramos, precisamos nos alimentar, precisamos tomar líquidos, por exemplo, água, porque nós somos criaturas, fomos seres criados. Sempre necessitamos de alguém ou de algo que nos mantém vivos. Ao contrário do que esse mundo e de que Satanás tentou incutir na natureza humana desde o início, quando enganou Adão e Eva, o homem não foi criado para a autossuficiência. Em outras palavras, nós não somos autossuficientes. Somente Deus é autossuficiente. Então, voltando nesse texto que Jesus disse em João capítulo 5, o que Jesus está dizendo ali é que em Deus existe toda a vida. Ele é o doador da vida e não o receptor da vida. A vida mais simples, a vida mais complexa, ele é o autor. E ele é o sustentador. Em outras palavras, de um inseto passando pelo ser humano, aos serafins, os querubins, os seres celestiais. Tudo existe e permanece vivo e em existência porque ele sustenta todas as coisas. Porque somente ele possui vida e pode doar vida. Dentro disso ainda, poderíamos dizer a seguinte frase: Deus não recebeu vida de ninguém. Porque se ele tivesse recebido vida de alguém, ele não seria Deus. No livro Conhecimento do Santo, A.W. Tozer diz o seguinte sobre esse assunto: Deus é aquele que contém todas as coisas, que dá tudo o que existe, mas nada tem a receber, exceto aquilo que ele mesmo tenha doado em primeiro lugar. Em outras palavras, nós, seres humanos, criaturas, nós que fomos criados por Deus, todo ser vivo tem algo a receber do Criador, em todo tempo, em todo lugar, a todo instante. Mas ele não tem nada a receber que necessite. Diferente de nós que precisamos de tantas coisas na vida para existir e permanecer existindo, Deus não tem nada a receber de nós sem que em primeiro lugar nos tenha dado. Ainda sobre a suficiência de Deus, uma palavrinha que se enquadra muito na nossa humanidade, não se enquadra nada com aquilo que Deus é a necessidade. Quando olhamos para essa palavra necessidade, ela tem tudo a ver com a nossa humanidade, ou seja, com a fragilidade do ser humano. Mas a palavra necessidade não se enquadra em nenhum ponto, de nenhuma forma, nenhum lado, o Deus das Escrituras. Ele não conhece nenhum tipo de necessidade, pois a palavra necessidade está falando sobre algo incompleto, algo que está faltando. Mas o Deus das Escrituras não tem falta de nada. Ele é completo, ele está plenamente resolvido. Ele não tem nenhuma área, nenhum lado, nenhuma forma incompleta. Ele não precisa de nada de ninguém. Ele é autossuficiente em si mesmo. Em outras palavras, necessidade é uma palavra das criaturas e não do Criador. Poderíamos concluir então que Deus não tem necessidade de nada fora de si mesmo. Atos 17, 24 e 25 nos dá um embasamento bíblico para essa afirmação. Esse texto diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais.
Este texto de Atos nos mostra de forma muito clara que Deus não precisa de nada, ele não tem necessidade, ele não tem incompletude de nada, ele não tem nenhum tipo de falta, ele é suficiente em si mesmo. Talvez você esteja perguntando, mas eu já li na Bíblia várias vezes Deus pedindo coisas, Deus falando sobre adoração, que ele quer ser amado, ser adorado, e isso não é uma necessidade de Deus? E eu digo a você, não. Na verdade, quando Deus fala sobre adoração, sobre amá-lo, colocá-lo em primeiro lugar, isso não diz respeito a uma necessidade ou carência dele. Isso fala do amor dele, da vontade dele de abrir o relacionamento da Trindade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a todo aquele ser humano que anseia por entrar nesta comunhão, que por conta do seu bel prazer, por conta do seu amor transcendente e que extrapolou o ambiente da Trindade para nos alcançar, oferecendo a nós um lugar de satisfação plena, e não para que ele se sinta completo conosco, ou de alguma forma necessitando da nossa adoração, do nosso amor, ou qualquer outra coisa. A verdade é que Deus é completo em si mesmo, e por conta do seu amor e seu bel prazer, decidiu, por meio de Jesus vindo a esse mundo como Filho de Deus e Filho do homem, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, nos dar a possibilidade de também nos tornar família de Deus, filhos de Deus, podendo usufruir da comunhão da Trindade. Não é necessidade, é amor. Nada do que foi criado vive por si só, é autossuficiente. Nada sendo completo por si só, sempre dependendo de algo externo para existir e permanecer existindo. Olhar para a nossa vida, olhar para um animal de estimação, olhar para a natureza, para as plantas, para as flores, olhar para os astros, os oceanos, olhar para a terra, olhar para o universo. Nada é autossuficiente por si só, somente Deus. Porque todas essas coisas foram criadas. Tudo que respira precisa de ar. Todo ser vivo precisa de alimento, precisa de água. Por exemplo, se fosse eliminado o ar da terra, o alimento da terra, a água da terra, a vida também seria eliminada de toda a terra. Porque nenhum de nós somos criados para ser autossuficientes. Nós estamos precisando sempre, dependendo sempre, com necessidade sempre. E somente um Deus autoexistente poderia sustentar, como diz as Escrituras, todas as coisas pelo poder da sua palavra. Se Deus precisasse de alguma coisa ou fosse sustentado por alguma coisa, ele não poderia ser pleno e sustentar todas as coisas. Um outro ponto que mexe com a nossa razão ou até o nosso ego é o fato de pensarmos e olharmos para as Escrituras e vermos que Deus não precisa de nós. Ele não precisa do nosso apoio, ele não precisa da nossa força, da nossa ajuda. Diante disto, é fácil concluirmos que se nós não existíssemos, Deus continuaria sendo Deus autossuficiente da mesma forma, sem nenhuma necessidade, sem nenhum problema. E também por mais que fazemos isso ou aquilo, não muda quem ele é. Ele não se torna mais feliz, ou ele se torna maior, ele se torna mais satisfeito. Não, ele é sempre satisfeito, pleno em si mesmo. A autossuficiência de Deus agride o ego humano, confronta o orgulho humano que entrou na tentação do ego. A verdade é que Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa do nosso apoio, Deus não precisa da nossa força. É claro que isso não elimina a nossa responsabilidade de obedecermos aquilo que Ele nos chamou para participar nessa estação anunciando o Evangelho. A verdade é que aquilo que fazemos devemos fazer baseados no nosso amor por Ele, não achando que se nós fizermos ou não fizermos, algo mudará para Deus, ou Ele se tornará mais insatisfeito ou mais satisfeito. Não, nada externo muda quem Deus é. Ele é autossuficiente em si mesmo. Por isso devemos evangelizar, pregar o Evangelho, obedecer nessa estação, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer, simplesmente porque o amamos. E queremos cooperar com aquilo que Ele confiou a cada um de nós, no seu plano eterno até o final dessa era. Outra coisa também que ofende o nosso ego humano é que Deus não precisa de defensores. Muitos cristãos acham que precisam defender a Deus porque Ele está de alguma maneira precisando da nossa defesa. Na verdade, Deus é indefensável. Não há ninguém que possa acusá-lo, não há ninguém que possa ir contra Ele, não há ninguém que possa se opor a Ele. Muitos têm uma imagem de uma guerra acontecendo, uma guerra cósmica no céu entre Deus e o diabo. A Bíblia mostra claramente que o diabo, o opositor, também conhecido como Satanás, também é uma criatura de Deus que se rebelou. Não há nenhuma condição de se colocar Deus e Satanás no mesmo nível. Não existe guerra entre os dois. Deus é absolutamente, infinitamente maior, mais poderoso. Não há nenhum tipo de comparação entre Deus e Satanás. Por isso Deus não precisa de defensores. Os anjos, arcanjos, serafins, querubins não estão desesperados no céu
ou uma guerra cósmica que Satanás está planejando. Não, o Deus autossuficiente tem todas as coisas no seu controle, no lugar. O seu plano está caminhando de acordo com a sua vontade e se cumprirá até o fim. Romanos 11:36, também falando sobre a autossuficiência de Deus, diz o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Isso mostra que Deus é o centro e o foco de todas as coisas. Tudo partiu dele, é para ele e tem o final nele. Salmo 50, verso 10 e 12 também diz: pois são minhas todas as feras do bosque. Se eu tivesse fome, não to daria, pois o mundo é meu e a sua plenitude. As Escrituras nos mostram claramente a autossuficiência de Deus, o poder de Deus sobre toda a natureza, sobre todas as coisas. Caminhando para o final, é importante pararmos e pensarmos como anda o nosso relacionamento com um Deus autossuficiente. Vemos nesses dias que muitos ensinos que têm sido espalhados por todos os lados tiram o Deus autossuficiente do centro de todas as coisas e de alguma maneira colocam um homem nesse lugar, colocando esse Deus autossuficiente sem nenhuma necessidade, quase num lugar de fazer as coisas para ser aceito. O simples fato de muitas vezes as pessoas pregarem o evangelho e dizerem: você quer aceitar Jesus? Muitas vezes levam as pessoas a pensar que Deus está precisando delas, necessitando delas, querendo a aceitação delas. A verdade é que todos nós, aqueles que fomos criados por Deus, nós sim é que devemos ir a Ele e buscar a aceitação dele. E essa aceitação está totalmente disponibilizada em Cristo. Mas palavras assim, ensinos assim, têm levado cristãos a diminuir o Deus autossuficiente, colocando no lugar de carência, de necessidade, não vendo como de fato ele é. E dessa forma vivendo um evangelho absolutamente contrário o que a sã doutrina diz. Êxodo 3,14, como foi o texto que nós usamos muito no último vídeo, fala sobre Deus falando a Moisés como deveria dizer a Faraó e ao povo hebreu quem o havia enviado. E a palavra ali foi: o eu sou te enviou. O eu sou fala também da autossuficiência de um Deus que tem tudo, pode tudo, é completo em si mesmo. Bom, pessoal, espero que de alguma maneira esse vídeo tenha abençoado sua vida, que você possa crescer no conhecimento do Deus autossuficiente, que você coloque Deus de fato no lugar que ele deve ocupar na sua vida, isto é, no centro total e absoluto dela, e que o Espírito Santo nos ajude a crescer na revelação de um Deus que é pleno, completo e não precisa de nada e de ninguém, nos levando a entender que nós é que precisamos desesperadamente dele, todo dia, todo tempo, todo instante. Ele é mais importante para nós do que o ar que nós respiramos, do que a próxima batida do nosso coração. Enfim, fomos criados para sermos completos somente nele. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.